O Apocalipse, também conhecido como a Revelação de João, o autor do Apocalipse, um dos apóstolos de Jesus Cristo, é transportado para uma experiência visionária extraordinária. A visão começa com João encontrando-se na ilha de Patmos, onde ele havia sido exilado por sua fé cristã. Foi neste contexto de isolamento e solidão que uma série de eventos extraordinários aconteceu. Ele foi arrebatado em espírito e teve um encontro inesquecível com o Cristo ressuscitado. Neste encontro divino, João descreve Jesus de uma forma majestosa e aterradora. Ele vê o Filho do Homem, vestido com vestes sacerdotais, com cabelos brancos como a lã e olhos como chamas de fogo. Jesus segura 7 estrelas em sua mão direita e tem uma afiada espada de 2 gumes saindo de sua boca. A imagem que João pinta de Jesus é uma de autoridade suprema e divina. Este encontro com Jesus ressuscitado serve como um prelúdio para a missão que João recebe a seguir. Ele é instruído a escrever cartas às 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor e Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma destas cartas começa com uma mensagem específica para a igreja em questão, elogiando seus feitos ou repreendendo suas falhas. Estas cartas revelam a diversidade de situações que as igrejas enfrentavam naquela época, bem como as exortações e promessas de Jesus para cada uma delas. Por exemplo, a carta à igreja de Éfeso destaca o seu zelo pela verdade, mas adverte sobre a perda do primeiro amor. A igreja de Esmirna é elogiada por sua fidelidade, mesmo em meio à perseguição, enquanto a igreja de Laodiceia recebe uma repreensão severa por sua apatia espiritual. Nessas cartas, há um apelo constante para que as igrejas se arrependam de seus erros e voltem ao caminho da fidelidade a Cristo. Promessas de recompensas eternas são oferecidas àqueles que permanecerem fiéis. Essas cartas às 7 igrejas servem não apenas como mensagens específicas para as congregações da época, mas também como lições intemporais para todas as gerações de crentes. Em resumo, a introdução e as cartas às 7 igrejas no Apocalipse estabelecem uma base sólida para a revelação futura que João receberá. Elas apresentam ao leitor a majestade de Cristo ressuscitado e a importância da fidelidade e arrependimento nas vidas dos crentes. Essas mensagens continuam a ressoar e a inspirar os cristãos ao longo da história, lembrando-os da necessidade de permanecerem firmes na fé, mesmo em face das adversidades. No livro do Apocalipse, as visões do trono celestial nos capítulos 4 e 5 constituem um momento de profundo significado e misticismo. João, o autor do Apocalipse, é transportado para os céus, onde ele testemunha uma cena celestial de incomparável majestade e importância. A visão começa com João descrevendo um cenário extraordinário, um trono no céu, esplendidamente majestoso e cercado por uma corte celestial de seres viventes, anciãos e inúmeros anjos que proclamam incessantemente a santidade e a glória de Deus. Este trono é o epicentro da adoração celestial e da soberania divina, representando o domínio supremo de Deus sobre todas as coisas. No centro deste cenário está Deus, o Todo-Poderoso, representado de maneira tão esplêndida que é difícil para João encontrar palavras adequadas para descrevê-lo. Ele é retratado como um ser semelhante a uma pedra de jaspe de sardonio, cercado por um arco-íris que brilha como uma esmeralda. Esta imagem ressalta a incompreensível beleza e glória de Deus. Enquanto João observa esta cena celestial, ele nota algo extraordinário, um livro que está selado com 7 selos. Este livro representa os eventos que estão prestes a se desenrolar e as revelações divinas que serão compartilhadas com o mundo. No entanto, ninguém, exceto aquele que é digno e capaz de abrir os selos, pode compreender seu conteúdo. Aqui, a figura do Cordeiro, que é uma referência a Jesus Cristo, assume um papel central e crucial. O Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, é a única entidade digna de abrir os selos e revelar o que está contido no livro. Este simbolismo enfatiza a obra redentora de Jesus e sua autoridade sobre a história e o destino do mundo. À medida que os selos são abertos um a um, cada um desencadeia uma série de eventos cataclísmicos e julgamentos divinos sobre a terra. Estes eventos incluem a liberação de cavaleiros, terremotos, fome, morte e o clamor dos mártires. Cada selo revela um aspecto do plano divino para o julgamento e a redenção, culminando em um retrato completo da soberania de Deus sobre a história humana. As visões do trono celestial e a abertura dos selos no Apocalipse não são apenas um espetáculo impressionante, mas também carregam uma mensagem profunda de esperança e responsabilidade. Elas nos lembram que, apesar das tribulações e desafios que enfrentamos na vida, Deus continua sendo o governante supremo do universo e que a redenção e a justiça final estão nas mãos dele. Essas visões também nos incentivam a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas.
Pois, assim como as ações dos homens são registradas nos selos, nossa jornada espiritual e moral também tem consequências. Em última análise, as visões do trono celestial no Apocalipse nos convidam a reconhecer a supremacia de Deus e a buscar uma relação mais profunda e significativa com Ele. O livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos 6 a 11, apresenta uma série de eventos apocalípticos conhecidos como as 7 trombetas. Essas trombetas são desencadeadas pela abertura dos selos previamente mencionados e representam uma série de julgamentos divinos que se abatem sobre a terra. Esses julgamentos são caracterizados por pragas, desastres naturais e eventos sobrenaturais de proporções épicas. Quando a primeira trombeta é tocada, ocorre uma grande devastação na terra. Houve saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. Foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Este evento simboliza a destruição ecológica e a devastação da natureza. A segunda trombeta traz uma imagem impactante de uma grande montanha ardente lançada ao mar, transformando a terça parte do mar em sangue e destruindo a terça parte das criaturas marítimas. Isso sugere a destruição das águas e dos ecossistemas aquáticos. A terceira trombeta descreve uma estrela chamada Absinto que cai sobre a terça parte dos rios e das fontes de água, envenenando-as e causando a morte de muitos que delas bebem. Este evento simboliza a contaminação da água e a consequente escassez, além de ressaltar o sofrimento humano. Com a quarta trombeta, uma terça parte do Sol, da Lua e das estrelas escurece, reduzindo a luz sobre a Terra. Isso sugere fenômenos astronômicos que afetam o clima e a vida na Terra. Quando a quinta trombeta é tocada, uma estrela caída do céu abre o poço do abismo, liberando criaturas demoníacas que afligem a humanidade. Isso simboliza a opressão espiritual e o sofrimento causado por forças malignas. A sexta trombeta traz a visão de um grande exército de cavaleiros a cavalo, trazendo destruição e morte. Este evento representa conflitos e guerras que varrem a terra. A sétima trombeta anuncia a conclusão dos julgamentos e a revelação do plano final de Deus. Neste momento, ocorrem eventos significativos, incluindo relâmpagos, trovões, terremotos e uma grande voz no céu proclamando a chegada do reino de Deus. As 7 trombetas do Apocalipse têm sido objeto de interpretação diversificada ao longo da história cristã. Algumas interpretações veem esses eventos como prenúncios literais de desastres futuros, enquanto outras abordagens adotam uma perspectiva mais simbólica, considerando-os como representações das lutas espirituais e das consequências do pecado na história humana. Independentemente da interpretação específica, as 7 trombetas lembram os leitores da necessidade de responsabilidade espiritual e da importância de buscar a retidão e a reconciliação com Deus. Elas também destacam a crença na justiça divina e na soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os eventos tumultuosos da história. Em última análise, as 7 trombetas no Apocalipse servem como um lembrete vívido da complexa interação entre a espiritualidade humana, a responsabilidade moral e o propósito divino na narrativa da fé cristã. Os capítulos 12 a 14 do livro do Apocalipse oferecem uma visão espetacular e simbólica do conflito cósmico que permeia toda a história da fé cristã. Nesse trecho, João descreve uma série de imagens poderosas e personagens emblemáticos que representam a batalha espiritual entre o bem e o mal, culminando em uma visão de esperança e julgamento vindouro. A mulher, o dragão e o filho. A visão começa com a imagem de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Esta mulher simboliza a Igreja de Cristo e, mais amplamente, Israel como o povo escolhido de Deus. Ela está prestes a dar à luz um filho, que é descrito como a um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Este filho é claramente uma representação de Jesus Cristo, o Messias prometido. No entanto, surge um dragão vermelho, identificado como Satanás, que deseja devorar o filho assim que ele nasce. Isso alude à tentativa de Satanás de destruir o plano divino de redenção por meio da morte de Jesus na cruz. Embora o dragão não tenha sucesso, ele continua a travar uma guerra espiritual contra a mulher, a Igreja, e seus descendentes, os crentes, ao longo da história. O conflito espiritual. A visão do conflito cósmico entre o dragão e o Messias encapsula a luta contínua entre as forças do bem e do mal no mundo. Ela destaca a resistência de Satanás à obra redentora de Cristo e sua tentativa de destruir a fé e a fidelidade dos crentes. No entanto, a derrota do dragão é assegurada, e ele é expulso do céu por Miguel, o arcanjo.
e seus anjos. A mensagem dos 3 anjos. Além do conflito cósmico, João também descreve a mensagem de 3 anjos que proclamam verdades fundamentais. O Evangelho Eterno. O primeiro anjo proclama o Evangelho Eterno a todos os habitantes da terra, chamando as pessoas a temer a Deus e dar glória a Ele, pois o tempo do juízo chegou. Esta mensagem enfatiza a urgência da fé e da devoção a Deus. A queda da Babilônia. O segundo anjo anuncia a queda da Grande Babilônia, que simboliza a corrupção, a opressão e o sistema mundano contrários a Deus. Esta mensagem alerta sobre as consequências da idolatria espiritual e moral. O julgamento e a colheita. O terceiro anjo prenuncia a colheita final e o juízo vindouro, separando o trigo do joio. Isso representa a justiça divina que prevalecerá no fim dos tempos. Conclusão. Os capítulos 12 a 14 do Apocalipse oferecem uma visão profunda e simbólica do conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, centrado na obra redentora de Cristo e na missão da Igreja. Essas imagens e mensagens não apenas lembram os crentes da luta espiritual contínua, mas também reforçam a esperança na vitória final de Deus sobre as forças do mal e a promessa de um julgamento justo. Essa visão cósmica ressoa com a teologia cristã, destacando a importância da fé, da resistência e da fidelidade em meio aos desafios do mundo. Os capítulos 15 e 16 trazem à tona uma série de eventos de proporções catastróficas, conhecidos como as taças da ira. Estes eventos representam a consumação dos julgamentos divinos sobre a terra e a manifestação da ira de Deus em resposta ao pecado e à rebelião da humanidade. O Apocalipse já havia apresentado julgamentos anteriores, como as 7 trombetas, que trouxeram calamidades e desastres. No entanto, as taças da ira são descritas como ainda mais intensas e abrangentes em seu impacto. As 7 taças da ira. A primeira taça é derramada sobre a terra, e uma ferida maligna e dolorosa aflige aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Isso simboliza o juízo divino contra aqueles que aderiram ao mal e rejeitaram Deus. A segunda taça é derramada nos mares, transformando-os em sangue como de um cadáver, e causando a morte de todas as criaturas marinhas. Isso representa a devastação dos ecossistemas e recursos naturais. A terceira taça afeta os rios e mananciais de água, tornando-os sangrentos. Isso denuncia a contaminação da água potável, levando a sérios problemas de saúde. A quarta taça é derramada sobre o sol, que se torna escaldante e abrasador, causando grande sofrimento. Essa imagem retrata eventos climáticos extremos e o impacto nas condições de vida. A quinta taça leva à escuridão total no reino da besta, causando dor e desespero. Isso simboliza a cegueira espiritual e a ausência de orientação divina. A sexta taça é derramada nos rios Eufrates, secando suas águas e preparando o caminho para os reis do Oriente. Esta é uma preparação para a batalha final entre o bem e o mal, que se aproxima. A sétima taça é acompanhada por um grande terremoto, raios, trovões e uma grande tempestade de granizo. Esta é uma imagem poderosa da consumação da ira de Deus e da preparação para o julgamento final. As taças da ira no Apocalipse têm sido objeto de diversas interpretações ao longo da história. Algumas visões interpretam esses eventos de forma literal, enquanto outras adotam uma abordagem mais simbólica, vendo-os como representações das consequências do pecado e da rebelião. Independentemente da interpretação, essas taças lembram os leitores da seriedade do pecado e da justiça de Deus. Elas também destacam a importância da fé, do arrependimento e da reconciliação com Deus como uma resposta à ira divina. O propósito das taças da ira no Apocalipse é lembrar a humanidade de que Deus é o juiz supremo, e que a história humana está sob sua soberania. Elas também apontam para a necessidade de uma resposta espiritual apropriada diante dos desafios e dilemas morais que enfrentamos como seres humanos. Os capítulos 17 a 22 mostram uma poderosa visão da queda de Babilônia e o triunfo final de Deus na Nova Jerusalém. Esses eventos simbolizam a vitória da justiça divina sobre o mal e a restauração da criação. A queda de Babilônia. A Babilônia é retratada como uma cidade prostituída que representa não apenas um local físico, mas também um sistema mundial caracterizado pela corrupção, idolatria e rebeldia contra Deus. Sua queda é anunciada com grande impacto, simbolizando a derrocada final de todos os sistemas contrários a Deus. A visão de Babilônia caindo evoca uma série de imagens impressionantes, incluindo o lamento dos reis da terra, a destruição de suas riquezas e o juízo divino sobre essa cidade maligna.
Isso representa a justiça divina sendo estabelecida sobre os poderes terrenos que se opõem a Deus e exploram os fracos. A Nova Jerusalém. Após a queda de Babilônia, João recebe uma visão da Nova Jerusalém, uma cidade santa que desce do céu. Esta visão é cheia de simbolismo e representa a vitória final de Deus sobre o mal e a restauração da criação à sua perfeição original. A descrição da Nova Jerusalém é marcada por imagens de esplendor e beleza. Ela é caracterizada por portões de pérola, muralhas de jaspe e ruas de ouro puro. O templo não está presente na cidade porque Deus mesmo habita nela, e não há mais noite ou dor. A água da vida flui livremente, e a árvore da vida fornece alimento e cura para todas as nações. Esta visão da Nova Jerusalém é uma representação da consumação da história divina, onde a criação é completamente restaurada e renovada, livre de pecado, sofrimento e morte. Simboliza a presença eterna de Deus entre os seus filhos, onde ele enxugará todas as lágrimas e onde não haverá mais dor, sofrimento ou maldade. A mensagem de esperança e triunfo. O Apocalipse, especialmente nos capítulos finais, oferece uma mensagem profunda de esperança e triunfo para os crentes. Ele nos lembra que, apesar das tribulações e desafios que enfrentamos no mundo, Deus é o soberano supremo, e sua justiça prevalecerá. A queda de Babilônia e a visão da Nova Jerusalém nos encorajam a perseverar na fé, sabendo que o mal e a corrupção não terão a última palavra. O triunfo final de Deus é certo, e a promessa de uma nova criação livre de pecado e dor é o destino final daqueles que permanecem fiéis. Em última análise, o Apocalipse nos convida a olhar para o futuro com esperança e a viver com fé e confiança em Deus, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas.